Um dos motivos do quarteto adventista King Harold's, ou os Arautos do Rei norte-americano, ser tão conhecido é por causa do seu estilo inconfundível, que o distinguia, pelo menos na sua fase áurea, dos demais quartetos. Mas nesse vídeo eu conto para você como surgiu esse estilo e principalmente eu falo sobre um período muito importante da história desse famoso quarteto. Você está no canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos relacionados com a fé cristã. E se você não conhece nada aqui do canal, eu convido você a visitar as nossas playlists e também a verificar os vídeos mais recentes, porque você vai encontrar muito conteúdo interessante. Já deixe o seu like e também considere se inscrever. Os King Harold's na verdade existem desde 1927, quando os Crane Brothers se juntaram a um baixo chamado Ray Turner e começaram a cantar a princípio no colégio do internato e depois a participar de um programa evangelístico que se tornaria a Voz da Profecia. O quarteto foi rebatizado, a princípio seu nome era The Lone Star Four. Eles não ficaram em tempo integral participando do ministério na rádio, mas o quarteto se estabeleceu e principalmente nas décadas de 30, 40 e 50 esse quarteto se consolidou. Houve uma formação áurea do quarteto a partir de 1949, que durou até 1961, sendo portanto uma das formações mais longevas dos King Harold's. God is love, that love surrounds me. In that love I safely dwell. Essa formação tinha dois Bobs, Bob Edwards fazendo o primeiro tenor, Bob Seamount fazendo o segundo tenor. Nós tínhamos também o Wayne Hooper, conhecido por ser arranjador do quarteto e ter composto alguns hinos bastante conhecidos, entre eles O Coração Não Se Turbe e também o conhecido hino Ó Que Esperança. E além deles havia o baixo Jerry Deal. Mas com a saída do segundo tenor Bob Seamount em 1961, houve uma vaga no quarteto. A partir daí começa uma grande mudança que marcaria o quarteto pelos anos 60. Mas antes de eu continuar essa história, eu preciso dizer que grandes mudanças acontecem em vários períodos da história. E nós vivemos agora um período da revolução digital. Todo mundo falando de IAs, falando do impacto das telas sobre crianças, e toda a nossa comunicação tem realmente passado por uma verdadeira revolução. No meio de tudo isso, eu escrevi o livro Adventismo para uma Nova Geração. E eu quero convidar você a conhecer esse material, rico em informações, em linguagem dinâmica e com meditações profundas para que a gente se lembre do papel de ser cristão nesse mundo contemporâneo. O link vai ficar aqui na descrição para que você adquira esse trabalho especial e assim aproveite também o desconto que você vai encontrar lá. Mas retornando para o início dos anos 60, para a vaga de Bob Seamount foi convidado um professor de música que tinha muita experiência em quartetos masculinos. O nome dele era John Turber e ele integrou a formação dos King Harold's em 1962. Essa formação é muito conhecida especialmente porque ela, além de regravar alguns hinos populares do quarteto, também gravou o hino I'll Be There in the Morning, que aqui no Brasil foi traduzida como Hei de Estar na Alvorada. Yes, I'll be there, I'll be there, I'll be there, I'll be there, I'll be there. E essa história é muito interessante porque os Arautos do Rei, que surgiram um ano depois, tiveram acesso a essa partitura e gravaram a versão do Hei de Estar na Alvorada apenas um ano depois da gravação original feita pelos King Harold's. John Turber trouxe uma voz muito diferente ao quarteto, uma voz que tinha uma impostação. Open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me. Ele não tinha assim um alcance, uma leveza, especialmente quando a gente fala de atingir os agudos, como é vista no caso de Bob Seamount, mas ele tinha muita técnica vocal. A verdade é que aquele ano de 1962 passou, e agora, no próximo ano, o quarteto teria duas novas vagas. Sim, o barítono Wayne Hooper assumiria apenas a direção musical do quarteto, deixando de integrá-lo no barítono, enquanto Jerry Deal
assumiu um posto como pastor em outra localidade. Portanto, agora o quarteto precisava de um novo barítono e também de um novo baixo. Aí entra mais uma vez a influência de John Turber. Afinal, ele já havia cantado em muitos outros quartetos, inclusive um chamado Adelphian Quartet. E justamente ali ele foi buscar os novos integrantes para os King Heralds. Ele poderia ter chamado várias pessoas, mas ao invés de chamar cantores, ele chamou verdadeiras lendas. Olha só quem começou a integrar o quarteto. Jack Veazey foi para o barítono. Jack Veazey era um quarteteiro muito experiente, um excelente solista, que chegou a gravar depois não apenas muitos hinos com os King Heralds, mas também gravando 3 álbuns como solistas nas décadas de 60, 70 e 80. Jack ficou ao todo 35 anos no quarteto, sendo um dos membros que mais atuou nesse ministério. Para fazer a voz do baixo, foi trazido Jim McClintock. McClintock, com sua voz robusta, seus graves bastante claros, teve um enorme impacto sobre a formação que passou a integrar. Se você já notou um pequeno detalhe, é muito comum quando os baixos de quartetos americanos vão oitavar frases ou notas, que eles façam isso por escala. Então eles começam com a nota, depois eles descem uma terça, uma quinta e finalmente chegam a oitavar. Mas nos quartetos adventistas é mais comum fazer um portamento, mais ou menos assim, da nota até uma oitava mais ou menos. É claro que eu não sou baixo, mas esse costume vem justamente de Jim McClintock, que fazia desta maneira. Aqui você pode assistir um exemplo dele cantando. Essa formação com Bob Edwards fazendo o primeiro tenor, John Turber no segundo tenor, Jack Veazey e Jim McClintock completando o quarteto, durou apenas até 1966-67, quando então John Turber deixou o quarteto, passando a ocupar outra função na igreja. Mas ela marcou uma geração, especialmente porque ela trouxe um novo estilo de cantar. E aqui a gente entra numa das características mais comuns nos quartetos tradicionais adventistas, que é o jeito mais impostado de cantar. Na formação mais clássica dos King Heralds, aquela que cantou de 49 a 61, a gente não percebe esse traço característico, mas a partir da entrada de John Turber e do momento em que seus colegas Jack e Jim passam a integrar o quarteto, isso se torna uma característica muito forte dos King Heralds. Não importava, portanto, se eles estavam cantando spirituals ou se eles estavam cantando alguma peça mais clássica ou um hino tradicional. Em tudo, eles cantavam de uma forma impostada, dinâmica, robusta, com muito peso. Especialmente os graves eram destacados. Little David was a shepherd boy. He killed Goliath. Mas essa mudança também afetou o integrante mais antigo do quarteto, Bob Edwards, que apesar de ter uma voz miúda, bastante delicada, começa a se destacar e a impostar também a sua voz. E eu gosto muito das interpretações de Bob Edwards nesta fase do quarteto. John Turber ainda faria parte dos Hymn Singers, que na verdade é o mesmo quarteto, King Heralds, com a adição de uma contralto e de uma soprano. A contralto era a famosa Del Decker, que já havia lançado vários solos e acompanhado o quarteto em outras ocasiões, e a soprano era Maurita Phillips, sobrinha do próprio Wayne Hooper. Eles chegaram a gravar alguns hinos e a qualidade da gravação, a beleza dos arranjos é muito impressionante. John Turber também dirigiu, junto com seu irmão, o coro masculino Kingsmen, que fez algumas belíssimas gravações pelos anos 60.
Se você conferir os arautos do rei da década de 60 até mais ou menos o início dos anos 90, eles mantinham essa mesma característica bastante peculiar dos King Heralds de cantar impostado, que mesmo nos nossos dias permanece nos chamados quartetos, aqueles grupos que fazem parte aí da América Latina e que adaptam muitos dos arranjos originais dos King Heralds para a língua espanhola. Eles também cantam impostado no mesmo estilo marcado pelos King Heralds. Olha, falar desse período da história da música adventista é bastante impressionante e eu gosto muito dessa formação dos King Heralds, apesar de eles terem deixado poucos álbuns e poucas gravações. Mas se você quer saber a minha opinião, melhor do que essa formação é aquela que veio depois. Mas isso já é história para outro vídeo. E se você quer acompanhar um pouquinho mais a história desse quarteto maravilhoso dos King Heralds, deixa aqui nos comentários King Heralds para eu já saber que você tem interesse em continuar ouvindo outras curiosidades sobre o quarteto. Agora, as curiosidades sobre música existem várias. E aqui no canal existe um vídeo muito especial onde eu falo da história do Sr. Spafford, Horatio Spafford, o compositor do hino Sou Feliz com Jesus. Ele passou por uma grande crise pessoal e até esse momento da história muita gente conhece, mas aquilo que veio depois é igualmente surpreendente, é loucura, e eu quero deixar esse vídeo na recomendação para que você possa acompanhar. Outra recomendação que eu vou deixar aqui é um vídeo em que eu respondo a uma pergunta: por que os adventistas estão insatisfeitos com o seu estilo de culto? O que está acontecendo? Por que as pessoas falam tanto em mudança na liturgia, no tipo de hinos, na adoração? O que estaria por trás de tudo isso? Assista essas duas recomendações, não deixe de seguir aqui o canal, um forte abraço, Deus abençoe você.